Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Nosso assunto, os desafios da indústria em 2023. A indústria elétrica e eletrônica no país comemora resultados positivos de 2022 e continua otimista, apesar dos desafios. Se durante o auge da pandemia aumentaram as vendas de celulares e computadores, agora é a vez dos bens de capital. O setor promete pressionar o novo governo e o Congresso para aprovar a reforma tributária. A tecnologia 5G também ajuda a indústria a crescer e isso deve ocorrer nos próximos anos. O nosso convidado é o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, como sempre, participando com muita gentileza da nossa programação para falar de um setor importantíssimo da nossa economia. Bem-vindo sempre. Muito obrigado, Tiago. É sempre um grande prazer conversar com você e com toda a audiência da Jovem Pan. Presidente, eu lembro que exatamente um ano a gente falava aqui sobre o balanço de 2021 e ainda era, obviamente, um ano muito impactado pela pandemia e o senhor ressaltava que a indústria elétrica e eletrônica vinha de bons resultados porque muita gente na pandemia comprou celular, comprou computador. Só que agora, no balanço de 2022, é um balanço diferente, ou seja, a indústria de consumo acabou dando lugar para a indústria de bens, de capitais. O setor que o senhor comanda aqui no país sentiu essa mudança? De que maneira o setor se recuperou, continua com bons números? Qual a avaliação que a gente pode fazer já de 2022? Bem, Tiago, nós terminamos o ano de 2022 com um faturamento de 220 bilhões de reais. Isso, em termos nominais, foi um crescimento de 4%. Quando você desconta a inflação do setor, você, na realidade, teve um decréscimo de 2%. Agora, é muito importante registrar, como você bem colocou, que as áreas de infraestrutura que estão sobre a atuação da ABINE, que é a área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, automação industrial e também equipamentos industriais, tiveram crescimentos importantes. 13% em geração, transmissão e distribuição de energia, 12% em automação e 10% na área de equipamentos industriais. O que nós sentimos efetivamente esse ano foi uma queda bastante representativa nos números de bens de informática, bens de telecomunicação como telefones celulares e principalmente utilidades domésticas. Esses, como você bem colocou, houve uma antecipação de compra durante o período da pandemia e, evidentemente, então, o ano de 2022 foi bem castigado com quedas expressivas no volume de vendas. E, presidente, agora para 2023, a gente tem, claro, uma mudança de governo, a questão da área econômica, sempre há uma dúvida do que nós teremos. Muito se fala de novo de reforma tributária, que há décadas a gente conversa aqui na Jovem Pan falando sobre as prioridades do setor da indústria elétrica e eletrônica. O que é possível esperar para melhorar o setor? A gente tem muitos componentes que ainda são importados, a fabricação aqui no Brasil, muito se fala da necessidade de se reindustrializar o Brasil. São pautas importantes que estaremos discutindo nesse ano, não é isso? Sem dúvida nenhuma, e foi bastante animador o contato e o discurso do nosso vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, porque na realidade ele colocou o tema da reindustrialização como alguma coisa muito importante. Ele está consciente de que alguns setores, como é o caso do nosso setor, do setor de automobilístico, que a necessidade de chips, a necessidade de semicondutores faz com que a gente tenha que ter um processo importante de política industrial para que a gente possa atrair fabricantes para esses segmentos onde nós temos maior nível de vulnerabilidade, como ficou agora apresentada pela pandemia. Agora, para isso, Tiago, nós fizemos na ABINE um documento e entregamos a todos os presidenciáveis um documento que, vamos dizer, diz assim, o que o setor espera
para que ele possa efetivamente voltar a crescer e ter ainda um papel mais representativo no PIB do que ele já tem. Ele tem um papel de cerca de 2,5% de representatividade no PIB, mas nós sabemos que poderemos crescer com isso desde que alguma política industrial seja bem desenvolvida. E esse documento, essas propostas, o que o setor espera, ela começa, por exemplo, desde falando da reforma tributária, fala sobre o novo modelo do setor elétrico, fala sobre a transformação digital na indústria, que tem sido algo extremamente importante. Por exemplo, quando você vê em automação industrial nós termos esse crescimento que tivemos, é que até o pequeno e o médio empresário, na medida do possível, está fazendo a readequação das suas fábricas, criando realmente a indústria 4.0 no Brasil. Ou seja, nós estamos buscando produtividade da melhor maneira possível para que a gente possa concorrer, desde que haja uma boa reforma tributária, nós consigamos concorrer em pé de igualdade com outros países. Então, esse ano eu diria que vai ser um ano importantíssimo nesse sentido de discutir grandes mudanças para que a gente possa voltar a crescer. Estamos aqui com o presidente da ABINE, Humberto Barbato. Presidente, ainda falando sobre a reforma tributária. No setor que o senhor comanda, quais são as principais distorções que o setor que o senhor comanda ainda apresenta na questão tributária? É a questão de pagamento na origem, destino, os impostos de importação? O que mais incomoda o setor? O que mais incomoda o setor é a complexidade. É a complexidade do sistema de tributação. Todo empresário no Brasil tem certeza de que, por melhor que ele esteja fazendo a sua contabilidade fiscal, ele possivelmente estará infringindo em algum erro em função da quantidade de normas existentes. O que nós precisamos é um IVA, o que nós precisamos é que tudo aquilo que você compra de insumos e paga de tributos na compra desses insumos possam ser devidamente compensados. É isso que nós esperamos de uma reforma tributária. Você poder, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, empresas das mesmas dimensões terem a mesma quantidade de funcionários para fazer a nossa contabilidade fiscal. Essa é a ideia. É que a gente possa ter condições de competitividade com países de primeiro mundo, não sendo obrigados a termos uma carga tributária, uma carga burocrática extremamente elevada e que nos deixa, vamos dizer assim, perdendo competitividade. Uma ocasião, conversando com o doutor Jorge Gerdau, ele dizia para mim que o que ele usa no Brasil, numa empresa dele no Brasil, 200 funcionários para fazer na área contábil, ele com 20 nos Estados Unidos faz a mesma coisa. Então, isso é para se ter uma dimensão do quanto representa o custo Brasil para nós aqui, para nós produzirmos no Brasil. Então, a reforma tributária para nós ela tem que ser simplificadora. Ela tem que ser uma reforma simples, onde tudo aquilo que você pagou na compra, você possa devidamente se creditar na hora de fazer a venda e pagar pelo valor agregado. Agora, presidente, em relação à própria reforma tributária, muita gente fala que é preciso fazer uma readequação e até mesmo aumentar alguns impostos de outros setores para tentar compensar de outros. Muito se fala aqui no Brasil sobre impostos de grandes fortunas, né? Claro que o setor defende uma redução e uma simplificação, mas o que é possível fazer? Existe algum meio termo nessa discussão? Tiago, eu costumo dizer que a indústria, como ela foi muito bem sucedida desde a sua implementação no Brasil, ela se tornou o alvo fácil a ser tributado. Então, o que acontece é que a indústria é muito fácil de ser tributada porque ela tem um endereço fixo, ela tem máquinas instaladas, ela não pode mudar de localização num simples piscar de olhos. Então, a indústria, ela paga pelo sucesso do passado que teve e continua pagando, embora tenha uma participação no PIB muito menor do que já teve no passado, ela continua tendo uma participação na arrecadação de tributos muito elevada. Por isso é necessário que na realidade haja
um reequacionamento. Tem setores que praticamente não são tributários e tem setores que são extremamente tributados. A indústria não espera que vá abaixar a carga tributária. Apenas nós gostaríamos de poder ser mais produtivos. Não é que a gente acredite que vai mudar, que nós vamos conseguir uma redução da carga tributária, mas a gente ganhando pela simplificação, a gente podendo diminuir postos de trabalho, colocando esses postos de trabalho na produção, isso se torna muito mais eficiente do que eu ter postos de trabalho na burocracia. Então, desde a reforma tributária, até como, por exemplo, o novo modelo do setor elétrico, que tem aquele PL 414 de 2021, isso tudo é fundamental para que você possa fazer as engrenagens das máquinas funcionarem. Existe boa vontade, eu imagino que a intenção de se reindustrializar o país, me parece que esse governo ele veio com essa intenção, o que é louvável, até porque quem cria postos de trabalho de grande qualidade no país é o setor industrial. Bom, e para o nosso ouvinte, espectador, para que nós possamos entender o que significa essa palavra reindustrialização, ou seja, são indústrias que já fecharam aqui no Brasil, ou no caso da indústria elétrica e eletrônica, o que deixou de ser produzido aqui e hoje é importado pode voltar a ser produzido aqui, como os componentes para se montar, por exemplo, um computador, um celular aqui mesmo no Brasil. O que passa por reindustrialização, presidente? Na realidade, não são os mesmos componentes que no passado eram fabricados. São os componentes que hoje em dia são utilizados na fabricação de celulares, de computadores, são os chips. Você veja que só a indústria automotiva, ela tem colocada dentro de um automóvel uma quantidade de chips muito importante. Então, isso, de uma certa forma, é que nós precisamos acompanhar. Então, nós temos que ter uma política que possa, quando a gente fala em reindustrializar, possa trazer novas empresas para o Brasil, novas indústrias do Brasil, que percebam que vale a pena vir se produzir no Brasil em função da dimensão do mercado que nós temos e porque agora nós temos um câmbio também competitivo que permite que nós participemos da exportação para vários países. Isso é muito importante. Nós temos produção de bens finais no Brasil em grande quantidade, mas o balanço comercial do setor elétrico e eletrônico é muito deficitário, justamente porque nós somos obrigados a importar uma quantidade de componentes que praticamente são todos só fabricados na Ásia. E o que a gente precisa é, através desses fabricantes que já estão no Brasil, eles convidarem esses fornecedores a vir para cá e mostrar que existe a vantagem de vir se fabricar no Brasil esses componentes. Agora, isso é uma indústria muito dinâmica, isso exige muito capital e todos os países do mundo estão fazendo investimentos severos nesse assunto, principalmente na União Europeia e também nos Estados Unidos. Então, é uma disputa ferrenha por termos participação nesse mercado. Pois é, o senhor cita um ponto importante, né? O senhor fala da Ásia, claro que a grande concorrência é a concorrência chinesa e muitos componentes vêm da China para a fabricação do produto final aqui no Brasil. E eu pergunto, até que ponto vale a pena concorrer com a China, talvez apresentando produtos ou componentes, insumos, vamos dizer assim, de melhor qualidade? Como que é possível encarar esse mercado? E se é que realmente vale a pena, não é? Entrar nessa disputa ou mudar o foco, enfim, continuar fazendo produtos aqui com o que vem de fora? Tiago, o grande problema de nós mantermos a atual política é que o nível de vulnerabilidade que nós temos é enorme. A pandemia demonstrou isso. Nós ficamos com fábricas paradas. Felizmente, o setor eletrônico não teve paralisação na produção, mas tem uma série de outros setores que, lamentavelmente, tiveram as suas indústrias paralisadas por falta desses componentes. E na medida que a China anuncia um novo fechamento, um novo lockdown, aqui no Brasil todo mundo coloca a mão na cabeça de preocupação. Ou seja, há necessidade de nós rompermos com essa vulnerabilidade.
a ideia de que a globalização resolvia tudo, ela ficou bem clara que ela deixa o nível de vulnerabilidade da indústria em diversos pontos do mundo ficar extremamente vulnerável. Além do que, você também deve ter acompanhado o crescimento nos preços da logística para se trazer produtos da China para o Brasil, do Vietnã para o Brasil. Se passou a ficar muito caro. O frete chegou, em alguns casos, a subir 10, 12 vezes. Então, isso significa que você não pode continuar, para ter estabilidade na produção e nos preços, ficar com esse nível de vulnerabilidade. Agora, o importante é trazer bons parceiros, que sejam asiáticos, que sejam de qualquer parte do mundo. O importante é nós conseguirmos trazer bons parceiros. Presidente, o senhor fala um pouco sobre preços, né? E a inflação como um todo. A gente teve a guerra na Ucrânia, que ainda não terminou, que pressiona muito também o preço dos combustíveis. Isso também encarece o frete, né? Encarece o transporte interno, por exemplo, aqui do Brasil. Né? Os preços dos produtos, de que forma? Com o varejo concorrendo, a gente teve recentemente a Black Friday, que foi praticamente no início da Copa do Mundo. Todo ano de Copa se vende mais televisão também, o senhor sempre ressaltou isso aqui para os nossos ouvintes espectadores. Do ponto de vista do preço, o que é possível fazer para melhorar? E o consumidor sabe, né, que se ele vê na internet um produto muito barato, ele chega a desconfiar, né? Porque muito barato também talvez não seja um bom produto. Veja, o que nós estamos buscando é, na medida em que você tem a sua produção local e você controla os fatores econômicos que você tem dentro do seu próprio país, você consegue uma maior estabilidade nos preços, porque as variáveis ficam muito menores. Antes de começar a guerra da Ucrânia, nós já tínhamos uma elevação absurda no custo de toda a logística para se trazer produtos para o Brasil, porque como houve uma paralisação no mundo, poucos navios e poucos aviões estavam fazendo essas rotas. Então, o que aconteceu? Você passou a ter uma quantidade, uma disponibilidade de espaço para trazer a sua carga muito menor. E você sabe, diminuindo a quantidade de espaço, o preço do espaço vai aumentar, como qualquer mercadoria. Assim é a mesma coisa com os fretes. Então, é por isso que a redução da vulnerabilidade que nós temos hoje, através da nossa reindustrialização, é alguma coisa muito importante. Sem falar que tem um outro detalhe também importantíssimo, Tiago, que é o seguinte, é que o nosso setor é um setor que tem na atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação alguma coisa muito importante. Então, por que nós podemos fazer uma política industrial bem feita? Porque aquele que participa dessa produção, ele tem obrigatoriedade de fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, ganha-se tudo, você melhora a qualificação do próprio país, a qualificação da mão de obra, você passa a ter na indústria pessoas muito mais qualificadas em função desse grande investimento em pesquisa e desenvolvimento que é necessário fazer. Então, a reindustrialização, ela não é boa somente por si própria, ela acaba gerando outros fatores que contribuem seriamente com a melhoria das condições de trabalho, com a elevação do nível intelectual do país, do nível efetivamente de desenvolvimento do país. Aqui conosco na Jovem Pan, o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Presidente, eu lembro que num dos encerramentos de ano da ABINE, né, como repórter da Jovem Pan, muitas vezes eu acompanhei esses encerramentos que vocês sempre fazem, com a projeção para o ano seguinte, mas também o balanço do ano anterior. Eu lembro que o senhor sempre dava exemplos de
não só produtos, mas insumos que não são mais fabricados aqui no Brasil e são produtos que vêm de fora ou insumos que vêm de fora para fabricação aqui. E muitas vezes a gente nem tem ideia, né? Muitas vezes essa lista que o senhor passa para a imprensa sempre, muitas vezes nos surpreende. A gente não tem ideia que um parafuso não é mais produzido aqui, mas é produzido na China. O parafuso vem para o Brasil para que o componente seja montado aqui. Claro que com a evolução tecnológica talvez muita coisa mude, mas o que hoje não é mais fabricado aqui no Brasil e é preciso importar para que o produto seja montado aqui? Veja, você tem diversos produtos e o pior de tudo, Tiago, é que na medida em que o nosso produto vai sendo encarecido demasiadamente, muitas empresas, utilizando a sua própria marca, deixam de fabricar no Brasil, fabricam justamente na Ásia, na China em particular, ou em algum outro país, e acabam importando o produto como um todo. Isso é a tal desindustrialização. Então, o que acontece? Além dos componentes que deixaram de ser fabricados aqui em função da falta de competitividade, nós também temos até alguns produtos finais que cá entre nós. O que acontece é que eles chegam no Brasil e muitas vezes é só trocado uma embalagem e esse produto é colocado no mercado. É isso que nós temos que evitar. Nós temos que voltar a ter uma indústria de base, uma indústria que seja capaz de fornecer aqueles itens básicos que são necessários para a produção local. No caso dos eletroeletrônicos, principalmente os semicondutores são os principais itens e é o item mais importante da balança comercial do setor que pesa de uma forma muito violenta no resultado negativo da nossa balança comercial. Daí porque a gente insiste em ter um programa de semicondutores e ficamos bem animados, porque no governo passado nós já estávamos discutindo esse tema com bastante profundidade, junto com outras entidades, e o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin também colocou isso como uma prioridade. Do ponto de vista da indústria eletroeletrônica, e eu me atrevo até a dizer do ponto de vista da indústria automobilística, a produção de semicondutores são fatores, são os componentes fundamentais para que a gente possa expandir a nossa produção e, quem sabe, até aumentar as nossas exportações. Ô, presidente, o setor depende de quais áreas aqui no país para conseguir evoluir? Eu cito, por exemplo, uma instituição importante que é o BNDES. O BNDES que foi muito criticado lá atrás por causa de incentivos a grandes empresas, né, os grandes campeões, os grandes produtores. E a promessa agora é de um foco para ajudar mais o micro e pequeno empresário. Mas, de uma certa maneira, a indústria eletrônica também é feita por microempresas? Será que o BNDES pode ajudar no crescimento dessas empresas e na indústria como um todo? Eu diria a você que o BNDES é muito importante, sem sombra de dúvida, ele é bastante importante para o nosso desenvolvimento. No caso do setor eletroeletrônico, como nós temos grandes empresas, principalmente fabricando produtos finais, a participação do setor no BNDES é um pouco menor do que em outros setores industriais. Nós dependemos um pouco menos do BNDES, porque, na realidade, nós, depois da China, temos o maior número de grandes marcas instaladas e produzindo no Brasil. Agora, à medida em que você vai, vamos dizer assim, convencendo a trazer novos fabricantes, novos players na produção, principalmente de componentes, aí sim o BNDES poderá se tornar muito mais importante, porque, evidentemente, o componentista ele vai necessariamente precisar de um financiamento a juros que sejam considerados juros internacionais para poder valer a pena fazer o seu próprio investimento. Entendi. O BNDES tem um papel importante, hoje não tanto como já teve no passado e como poderá vir a ter no futuro. Presidente, para que a gente possa também ter uma ideia, quais outras áreas que a indústria eletroeletrônica entra aqui no Brasil? É claro, a gente tem a discussão sobre o 5G, que já chegou nas principais capitais do Brasil, nas principais cidades, mas nós temos áreas importantes como saneamento básico, a área do avanço do saneamento no Brasil, e a indústria eletrônica entra também nesses setores, é isso?
Hoje a indústria elétrica e eletrônica, ela praticamente ela tem uma ramificação em todos os segmentos. Porque você, por exemplo, para fazer saneamento básico, você necessariamente vai ter que ter equipamentos elétricos, você vai ter que ter equipamentos que são, eles podem ser equipamentos mecânicos, mas que utilizam de energia elétrica para poderem funcionar. Da mesma forma, eu costumo dizer o seguinte: nós saímos da idade da mecânica e fomos para a idade da eletrônica. Daí porque a gente insiste tanto em falar em semicondutores. O que na realidade está acontecendo é que a nossa participação vamos dizer assim, nos diferentes segmentos industriais e comerciais é muito ampla. Quando a gente fala, eu falo automação industrial, estou me referindo não só à automação indústria, mas à automação no comércio também. Você veja a quantidade de diferentes sistemas que você tem instalados numa cidade como São Paulo para você fazer uma compra, para fazer a emissão de uma nota fiscal eletrônica. Tudo isso é feito a partir de equipamentos eletroeletrônicos que são colocados à disposição da coletividade. Então, o trabalho da indústria eletroeletrônica, ele é muito amplo. Pra você ter uma ideia, vários bancos no Brasil tiveram participação no setor eletroeletrônico, por quê? Pela dependência que eles têm desses equipamentos. É lógico que na medida que os anos passam, eles vão moldando o seu foco e acabam se distanciando um pouco mais daquelas máquinas de automação. Então, mas é bom que se diga, os principais bancos brasileiros, quando começaram a grande automação do sistema bancário, eles mesmos eram proprietários de indústrias do setor eletroeletrônico. Interessante. Presidente, a gente continua agora ainda na entrevista, mas se encaminhando já para o nosso final. E eu pergunto, o que nesse ano de 2023 a gente tem que ficar de olho do ponto de vista internacional? Porque a gente acompanhou no fim do ano passado os lockdowns na China, isso obviamente fechando o comércio, os impactos no comércio não só da própria China, mas também na economia mundial. O que tem que dar certo no exterior para que no Brasil também dê certo? É uma boa pergunta. Eu não tenho muita expectativa de que a gente vá ter uma repetição do bom desempenho das exportações que nós tivemos esse ano aqui, justamente porque, na realidade, o Brasil vinha crescendo num ritmo melhor do que outros tantos países. Nós tivemos inflação menor do que países do primeiro mundo. Então, esse ano aqui, o que a gente tem que esperar é que dê certo as políticas que estão sendo desenvolvidas no primeiro mundo, para que nós possamos, evidentemente, com uma moeda num nível adequado, como nós temos hoje em dia, nós podermos participar desses mercados. E o que a gente precisa também é esperar que as ações que sejam tomadas a nível de governo aqui brasileiro possam, vamos dizer assim, fazer com que a gente tenha aquelas reduções de custos que eu falei para você. Por exemplo, um dos fatores que é muito importante para que a gente possa competir de uma forma muito mais significativa é a tal da desoneração da folha de pagamento. Você vê há quantos anos nós discutimos e tão pouco a gente consegue caminhar nesse assunto. Então, são uma série de dificuldades que nós temos que a gente precisa torcer tanto para que lá fora as políticas de injeção de capital e fazer com que haja consumo deem certo, como também nós temos que pensar em grandes mudanças, principalmente no primeiro ano de governo, que é quando o governo tem mais oportunidade de fazer mudanças, principalmente que demandem o Congresso Nacional. Perfeito. Presidente, olha, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Sei que o senhor vem de Campinas para São Paulo todos os dias, vai ouvindo a Jovem Pan, depois chega no escritório, assiste a Jovem Pan também. E olha, muito obrigado, como sempre, felicidades, um excelente ano e sucesso sempre. Um abração, viu? Muito obrigado, Tiago. Um abraço a você, muitas felicidades no ano de 2023 e continua firme. Estou gostando de ver todo dia das 6 às 10 da manhã. É impressionante a disposição. Forte abraço. É isso aí, muito obrigado. Bom, conversamos com o presidente da ABINE, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, o presidente Humberto Barbato. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima.